O indicador bandas de Bollinger, ou Bollinger Bands. O indicador técnico que vai fazer você parar de comprar no topo e vender no fundo, e vai te mostrar qual é o melhor momento de você entrar e sair da operação, observando a volatilidade do mercado. Criado pelo trader John Bollinger e ensinado no livro Bollinger on Bollinger Bands, esse indicador irá te mostrar onde está a faixa de preço justo de um ativo em um determinado momento. E nós sabemos que o mercado busca a todo tempo o preço justo de um ativo. E como funciona esse indicador técnico? Eu vou te ensinar isso a partir de agora, mas antes, já vá deixando o seu like e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos como esse, beleza? O indicador é composto por 3 linhas, onde a linha central é uma média móvel simples, que irá analisar a média do preço em um determinado período. A linha superior e a linha inferior são desvios padrões da média, que podem ser interpretadas como um limite de preço, que vai te dizer até onde o mercado está aceitando negociar o ativo naquele momento, indicando um limite máximo que o mercado aceita negociar e um limite mínimo que o mercado aceita negociar naquele momento. Ou seja, acima do limite máximo e abaixo do limite mínimo, o mercado ele não está interessado em negociar naquele momento. Então o mercado tende a voltar para as bandas de Bollinger. A linha superior e a linha inferior, elas também funcionam como uma espécie de termômetro do rally de compra e venda do mercado, que é quando o mercado fica agitado. Quando as bandas de Bollinger se abrem, indica que o mercado está ativo, ele está agitado, brigando pelo preço e não aceitando o preço atual. Isso indica que o preço vai se movimentar. E é isso que todo trader busca em um ativo, movimentação de preço para realizar as suas operações. E quando as bandas de Bollinger se fecham, é um indicativo de que a briga pelo preço está baixa e o mercado está aceitando aquele preço atual como um preço justo para aquele momento. Então o trader deve ficar de fora, já que não terá grandes movimentações do ativo. O que vai deixar mais visível a abertura e fechamento das bandas de Bollinger é justamente o desvio padrão. Quanto mais próximo de zero o desvio padrão, menor a variação das bandas e menos nítido fica a abertura e fechamento dela. Quanto mais distante de zero, maior a variação das bandas e fica mais fácil de ver essa variação. Agora vamos adicionar o indicador no gráfico para você entender como irá utilizar ele nas suas operações. Aqui no MetaTrader 5, você vai inserir indicadores, tendência, Bollinger Bands. Por padrão, John Bollinger, em seu livro Bollinger on Bollinger Bands, definiu o padrão de 20 períodos e o desvio padrão de 2 vezes. Porém, para aumentar a nossa assertividade e deixar mais claras as informações, vamos utilizar o período de 21 e o desvio padrão de 2,618 vezes, ok? A cor que eu utilizo para facilitar a identificação do indicador é esse roxo aqui, Dark Orchid, linha contínua, espessura 2. Mas é óbvio que você pode utilizar a cor que você quiser, o tipo de linha que você quiser, a espessura que você quiser. Porém, eu indico que utilize da mesma forma que eu, para que a gente não tenha nenhuma confusão aqui na hora da explicação. Pronto, está adicionado. Agora vamos para a parte que vai mudar completamente a sua forma de operar no mercado. Eu considero 3 formas de operar o indicador bandas de Bollinger. A primeira forma, e talvez a mais popular aqui no Brasil, é o fechou fora, fechou dentro. E como funciona? Primeiro vamos utilizar uma operação de venda como exemplo. Quando um candle de alta fechar fora da linha superior e o próximo candle fechar dentro da linha superior, você entra vendido na operação e o seu alvo será a linha central do indicador bandas de Bollinger. E os stop loss? Os stop loss ele será acima da máxima do candle que fechou fora da linha superior. E na compra é da mesma forma, só que na linha inferior. Quando o candle fechar fora da linha inferior e o próximo candle fechar dentro, você entra comprado na operação. E o alvo é a linha central do indicador.
seu stop loss ficará na mínima do candle que fechou fora da linha inferior. Por isso o nome fechou fora, fechou dentro dessa estratégia. A segunda forma é realizar o trade a favor da tendência, comprando ou vendendo na média, ou seja, quando o preço tocar a linha central das bandas de Bollinger. O primeiro ponto é encontrar uma tendência, por exemplo, uma tendência de alta. Então, a favor da tendência, sempre que o preço tocar a linha central, você compra. O seu stop loss ficará na linha inferior das bandas de Bollinger, do candle de entrada na operação, e o seu alvo, o take profit, ficará no mínimo 2 vezes o tamanho do seu stop loss. Então aqui a gente teria uma operação com risco-retorno mínimo de 2:1. Da mesma forma funciona na venda, só que em tendência de baixa. Sempre que o preço em tendência de baixa tocar a linha central da banda de Bollinger, você irá vender. O seu stop loss ficará acima da linha superior da banda de Bollinger, no momento da sua entrada. E o seu alvo, o take profit, ficará de no mínimo 2 vezes o tamanho do seu stop loss. A terceira forma, que é a forma que eu utilizo, é utilizar o indicador bandas de Bollinger para sinalizar se um determinado movimento vai ter saúde para continuar, ou se o mercado está prestes a finalizar aquele movimento. Você pode utilizar esse método tanto para entrar na operação quando as bandas de Bollinger se abrem, em confluência com outro indicador, para te indicar o ponto de entrada, quanto para finalizar a operação quando as bandas de Bollinger se fecham, também em confluência com outro indicador para te indicar o ponto de fechamento da operação. Vamos supor que o seu indicador te deu o gatilho de entrada neste ponto aqui, e você percebeu que as bandas de Bollinger estão se abrindo. Se elas estão se abrindo, você entende que o mercado está começando a ficar agitado e que irá iniciar uma movimentação do preço. Esse é um sinal claro de confirmação do seu gatilho de entrada, já que tudo o que você espera quando você entra em uma operação é que o mercado se movimente. Então você entra na operação somente na abertura das bandas de Bollinger. O fechamento da operação será quando o seu indicador mostrar que você deve fechar a operação e as bandas de Bollinger começarem a se fechar também. Esse é um sinal claro de que o preço começará a diminuir a sua movimentação, sinalizando o final de um movimento anterior para que venha um próximo movimento. Porém, esse próximo movimento já é uma outra operação. Sendo assim, você deve fechar o seu trade e reavaliar a possibilidade de você entrar em uma nova operação, mas somente quando as bandas de Bollinger se abrirem e estiverem em confluência com o seu indicador que dá o gatilho de entrada. Um excelente indicador para você utilizar em confluência com as bandas de Bollinger é o indicador que eu vou deixar no card aqui em cima, que é o indicador RSI, também conhecido como IFR, Índice de Força Relativa, que eu também já ensinei no canal e que vem dando bons resultados para meus inscritos. O IFR vai te dar o gatilho de entrada e o alvo da operação. Mas quem vai definir o seu stop loss de forma técnica é esse outro indicador que eu também vou deixar no card aqui em cima, o indicador Stop ATR, que eu também já ensinei aqui no canal, e confesso que é uma das melhores formas de utilizar o stop loss técnico, pois ele considera a volatilidade do mercado, e isso faz com que você não seja violinado facilmente. Ser violinado é quando você entra na operação, o mercado te dá o stop loss, te tira da operação e depois segue a favor do seu alvo. Então o stop ATR vai reduzir drasticamente, basicamente vai acabar com esse tipo de prejuízo. Caso você queira evoluir nas suas operações, eu recomendo fortemente que você assista a esses dois indicadores. Caso você queira que eu faça um vídeo te ensinando esse setup profissional, escreva aqui nos comentários setup avançado, que quando chegar a 50 comentários, eu vou fazer um vídeo te ensinando esse setup que pode simplesmente mudar a sua vida. Espero que tenha gostado desse conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.